O tema de hoje é bastante interessante. Acredito que muita gente pensa da mesma forma como esse tema. Como escolher uma igreja para congregar? Bom, eu sou o Léo, seja bem-vindo ao canal Biblicamente. Esteja ciente de uma coisa, toda igreja você encontrará problemas, mas continue amando a obra do Senhor e não deixe de congregar em uma igreja. Porque quanto mais você congregar em uma igreja, mais você estará sendo aquecido pelo amor de Deus entre os irmãos. E esse aquecimento do amor não deixará você esfriar espiritualmente. Logicamente, não só o ir para a igreja que fará você ficar firme na presença do Senhor, mas você amar as coisas de Deus, sem dúvidas você nunca adoecerá espiritualmente. Então, a primeira coisa que você precisa conhecer, procurar saber é quem é o fundador daquela igreja, no que ele acredita, qual a sua confissão de fé e quais as suas convicções de fé. A partir dessas informações você vai ter uma ideia de como é aquela igreja ou será aquela igreja a partir do momento que você ir visitar ela. Segundo ponto, muito importante também, como surgiu essa igreja? Qual é a sua história? Veio de uma divisão, veio de uma rebelião entre irmãos que não concordavam com a forma que o pastor pastoreava a igreja, as decisões do pastor na igreja? O que já aconteceu de grave nessa igreja ou ainda acontece nos dias em que você a conheceu? Terceiro ponto, procure uma igreja que seja de convenção. Por quê? Se for uma igreja independente, essa igreja tem dono, que geralmente é o próprio pastor da igreja. Então, sendo assim, fica mais difícil se esse pastor começar a trilhar um caminho de heresias, pregações estranhas. Então será muito mais difícil esse pastor que entrou nesses ensinamentos teológicos conturbados, ele sair dessas visões teológicas perturbadoras. Teologia essas pelo Brasil afora ou até mesmo fora do Brasil. Tem muitas teologias que tem muitas heresias entrelaçadas entre elas. Fica mais difícil esse pastor se libertar ou abrir os seus olhos para esse erro em que ele está cometendo. Assim será difícil ele ouvir os irmãos da igreja e mudar os seus ensinamentos, pensamentos e forma de pastorear a igreja. Numa situação como essa é mais fácil você ser expulso da igreja do que propriamente o pastor mudar a sua visão em relação a essa teologia que ele está seguindo. Por outro lado, uma igreja de conversão é mais maleável. Há uma democracia na igreja, então tudo é passado por diretoria, reunião de membros e tudo tem uma votação. É mais fácil você lidar com a igreja de convenção do que lidar com a igreja independente, pois qualquer decisão tomada na igreja passa por uma avaliação entre os irmãos, uma votação, e depois da votação, seja sim ou seja não, passará a ser aceito na igreja. Quarto ponto que você precisa prestar atenção é qual é a maioria dos membros dessa igreja. Pois, se tiver muitos idosos, fiquem alerta. Por quê? Uma igreja que tem muito idoso e quase nenhum jovem é sinal que a igreja está arcaica. E essa situação tem atrapalhado o crescimento da igreja, pois eles sempre ficam incomodados com quase tudo que acontece na igreja. E principalmente envolvendo os jovens. Jovens gostam mais de euforia, gostam mais de uma coisa mais enérgica. Jovem, ele gosta mais de um culto avivado, uma coisa mais empolgante. E os idosos, percebendo isso, eles começam a tentar controlar aquilo, a tentar impedir esse avivamento na igreja. Quinto ponto, qual tipo de pregação e mensagens que é pregada nessa igreja? Se você entrar em uma igreja que só fala em amor e aceitação das pessoas, cuidado. Isso é um sinal claro onde há carnalidade e hipocrisia entre os irmãos. Sexto ponto, igreja isolada e desunida com as outras igrejas. Isso mostra que eles têm um sentimento e um pensamento de superioridade das outras, ou então porque ela prega coisas diferentes das outras igrejas. Sétimo ponto, falta de ordem na igreja e profanação do altar. Geralmente, pessoas que não estão legal espiritualmente e também que não está legal na sociedade. Tem uma péssima fama, péssimo exemplo, mas está nos cargos da igreja. Oitavo ponto, igreja sem democracia, onde um grupo é quem manda na igreja e até no pastor. Nono ponto, bajulação.
querem ganhar o afeto das pessoas pela conveniência ou até mesmo pela negligência de pregar a verdade. 10º ponto, pecados. Sabe que a pessoa está vivendo uma vida dissoluta no pecado, mas a pessoa continua nos trabalhos da igreja. E isso acarreta adoecendo a igreja espiritualmente. 11º ponto, um alerta e também uma consciência. Enquanto você for um simples membro de banco, a igreja será sempre tranquila para você e até perfeita. Entrou para trabalhar e inteirar o time, aí você vai começar a ver os problemas e defeitos da igreja. Então você se verá diante de uma situação em que você decidirá se será conivente com os erros, fingirá que não vê, ou se você vai bater de frente com tudo aquilo que está acontecendo. Mas se você escolher denunciar tudo aquilo que está acontecendo de errado, saiba que você será perseguido e, no pior, até mesmo ser expulso da igreja por isso. Então, esse foi os 11 pontos de como você escolher uma igreja para congregar. Deixe aí embaixo o seu comentário do que você achou e qual a sua visão em relação a esse tema. Então, fico aqui, um forte abraço e que Deus abençoe você e que a paz de Cristo esteja em teu coração.